Olá, tudo bem? Sejam todas muito bem-vindas a mais um programa Todas. E claro, a gente vai começar o nosso programa de hoje com a frase do dia para inspirar realmente vocês a cuidarem do que realmente vocês têm como dar conta. Vamos lá. Coragem para fazer acontecer tudo o que depende de mim e paciência para aquilo que não depende. Só segue, mulherada. E hoje, a minha convidada especial, a gente vai falar sobre tudo isso. É uma mulher forte, uma mãe, mas a gente vai falar tudo o que acontece realmente nesse mundo louco pelo olhar da psicóloga. A Lili, ela é uma amiga de muitos e muitos anos, a gente está nessa caminhada juntas aí por muito tempo, ela já me ajudou bastante com os meus pequenos, e hoje ela trouxe, gente, não é pouca coisa, pelo amor de Deus, ela é escritora, ela tem o livro Mãe e Pai, Tenho Algo a Lhe Ensinar, e eu trouxe para cá, porque para mim é um assunto que tem aí, ó, um programa só não vai ser o suficiente para a gente falar tudo o que a gente tem que falar. Lili, é um prazer imenso te receber. É um prazer de verdade, porque eu queria muito e há quanto tempo eu estou esperando por isso e já aprendi muito com você. Você já me tirou muitas dúvidas, já acalmou meu coração. E eu quis te trazer para isso, para poder acalmar os corações de quem está lá em casa, de quem acha que os filhos já estão assim, não sei mais o que fazer. Não, tudo tem um jeito e você está aqui para ajudar realmente, para ensinar como os pais devem lidar com os filhos. Seja muito bem-vinda, é um prazer realmente te ter aqui no programa Todas. Obrigada, Dani, pelo convite, é uma honra estar aqui com você. Estamos juntos há tanto tempo, né? Muito tempo. Te conheço antes de entrar na maternidade, né? Verdade. Então, temos muitas histórias, a gente vai ser uma conversa muito gostosa. Agradeço o convite, agradeço a todas que estão te acompanhando, que estarão conosco, e a Rede RVC. É um prazer, realmente. Lili, nesse primeiro momento eu quero que você conte, porque eu falo para todas elas que eu gosto de trazer mulheres fortes, mulheres que têm história realmente, e já começo adiantando para vocês que a Lili é mãe de 3. Isso mesmo. A Lili é mãe de 3 crianças, hoje não são mais crianças, né? Já tem um adolescente, quase adulto aí, temos uma pré-adolescente e temos uma criança ainda. Ela é mãe do Arthur, ela é mãe da Júlia e ela é mãe do Pedro. E que eu conheço muito bem, realmente fazem parte da minha vida. Mas assim, eu quero que você conte para elas como foi sua trajetória, como é que você escolheu a psicologia, como é que foi a maternidade para você, já sabendo de tudo isso, já conhecendo esse universo todo. Sim. Como é que foi? Conta pra gente como é que você chegou até aqui. É um longo processo, né, Dani? Falar do livro... Ai, que legal, um livro sobre para os pais, mas esse é o resultado de 20 anos de psicologia, que é uma das minhas grandes paixões. Mas antes dela vem a minha família. Sim. Né? Então, que é linda. Tenho 3 filhos e escolhi ter 3, né? Porque as pessoas gostam de perguntar se foi acidente. Não, escolhi ter 3, né? E nessa caminhada, junto com a psicologia que veio primeiro, do que a maternidade, eu estou no universo da infância, das crianças desde muito cedo, né? O meu primeiro trabalho com criança foi como professora de balé, eu conto isso no livro. Fui bailarina, depois fui professora e eu sempre gostei desse universo da infância. Sempre inserida ali com crianças. Sim, sempre gostei. Tá, e daí depois você decidiu... optou pela psicologia. Sim. Na psicologia, sempre trabalhou com criança? Você tem alguma coisa antes que não direcionada à criança? A psicologia é maravilhosa, ela é muito diversa, né? Então, quando eu entrei na faculdade, eu falo isso para os meus alunos de pós-graduação, que eu sou professora também, né? Que experimentem tudo, porque a gente entra com uma ideia, deve ter acontecido isso talvez na fisioterapia, né? Sim, totalmente. A gente entra com uma ideia e isso depois, se você se joga nos estágios, nas aulas, você vai conhecer muitas outras coisas, né? Então, na psicologia eu transitei e eu gosto de várias coisas, né, para fazer.
E quando eu fui ter contato com crianças na escola ou no consultório, eu já gostei na clínica escola, mas também gostei de uma área muito importante que eu não conhecia, que agora a gente vê que os nossos filhos já conseguem ter, que são as metodologias de pesquisa, fazem projetinhos na escola. A gente não tinha isso antes, não, né? Não, só na faculdade, né? No final da faculdade, né? Isso. E aí eu ingressei na parte de pesquisa muito cedo, então logo no início do curso, por isso tanto que esse livro também ele é um resultado de pesquisa, né, da minha dissertação de mestrado, mas antes, na faculdade, eu pude experienciar a pesquisa, eu gosto da área acadêmica, eu sempre gostei de estudar essa parte, e lá eu fiz um projeto com famílias, que chamava Família Hospedeira, que é uma família que recebia uma criança que estava por um tempo sem poder estar com os pais ou que iria para adoção. E lá eu descobri, Dani, o poder que o amor de uma família pode fazer com uma criança. As crianças que estavam no como chama? Casa transitória agora, né? Mas antes era um projeto que alguns juízes colocavam as crianças por um tempo naquela família até que a situação se resolvesse. E a gente foi trabalhar e entender como que funcionava isso, né? Como que era para estar ali. E aí a gente descobriu histórias lindas, né? De como que aquela família que está disposta a receber com amor pode realmente transformar uma história. E ali eu comecei a entender que eu queria trabalhar com família também, que não era uma coisa que eu pensava. Esse projeto existe ainda, não? Em São José, algumas coisas, mas mudou que muito, legal, né? A gente está falando isso já faz Nunca tinha ouvido falar sobre isso. Sim. Nossa, por mais projetos assim, né? Sim. Que, na verdade, assim, normalmente crianças que vão para esses, o lar transitório, né? São crianças que têm uma história, muitas vezes, sofrida. Eu conheço, eu tenho no meu meio crianças que estiveram em lar transitório, enfim, por algum acontecimento com os pais, alguma coisa assim, e crianças e famílias que acolheram essas crianças e mostraram um mundo diferente, né? Sim. E isso é muito legal, né? Porque a criança, ela vem de uma criação que para ela só existe aquilo. De repente só existe o maltrato, só existe o abuso, e você tratar isso com amor e mostrar para a criança, ao mesmo tempo não deve ser fácil, mas deve ser uma coisa gratificante, né? E aí eu trabalhei por 2 anos nesse projeto, para a gente entender primeiro como é que era para receber e depois a gente entendeu que teria que capacitar, porque é uma entrega sem um desejo de ficar com a criança. Então, até uma das frases que eu coloco no livro, eu coloco assim, que uma família, ela pode adoecer, mas ela também pode salvar uma criança. E aí, com isso, eu comecei a entender que eu gostava de pesquisa e que eu gostava de trabalhar com família. E aí eu parti para isso. Então, eu fiz pós-graduação na área de família, trabalhei bastante com docência nessa área. E aí, eu escolhi não seguir a carreira acadêmica por conta de que eu queria ser uma mãe presente. Né? Também é outra escolha que não é fácil. Sim. Eu sempre falo isso aqui também, a gente fala, a maternidade, ela é linda, ela é maravilhosa, mas não dá para romantizar o tempo todo, não é fácil. Né? Mas você tem que fazer escolhas. É escolha. Eu fiz uma escolha, eu abri mão, inclusive, vou contar uma coisa aqui para vocês. O marido da Lilia, ele era meu paciente, ele foi meu paciente por muito tempo. Fez campanha para ela voltar. Por muito tempo. E quando meu primeiro filho nasceu, eu achei, quando ele ainda estava aqui na minha barriga, eu achei que após um mês eu fosse voltar a trabalhar com físio. Todo mundo ficou te esperando, né? A trabalhar como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Enfim, eu nunca mais voltei. E é até engraçado que o marido dela, às vezes me encontra, ele fala assim, eu estou esperando você voltar ainda, eu estou esperando você voltar, porque eu não dei conta. Eu simplesmente não dei conta de voltar, porque eu realmente me faltou coragem de voltar, porque eu não consegui largar ele em casa, eu não consegui colocar ele numa escola, enfim. Eu fui mãe, só mãe, não é só mãe, porque eu acho que é um dos trabalhos mais difíceis do mundo. E não é uma frase mas, justa. Enfim, eu fui mãe como é que eu falo? Exclusivamente mãe, durante 4 anos da minha vida. Emendei um filho no outro, enfim, e só fui mãe ali. E depois eu voltei para o mercado de trabalho e não voltei mais para físio. Hoje que eu atuo como físio de novo, mas não voltei mais para físio. Fui trabalhar com moda, completamente diferente, e me tornei o que vocês conhecem realmente, mas a físio ainda tem um lugarzinho especial no meu coração. Mas é isso, são escolhas que a gente tem que fazer.
E muitas vezes os filhos acabam sendo consequências. Sim. A gente pode falar isso? A gente pode pensar que mas a gente são resultados Sim. das nossas escolhas. Então, assim, Sim. eu não me arrependo de maneira nenhuma. Sim, chegou um momento ali dessa maternidade exclusiva que eu não dei conta mais também, porque Sim, eu falava que eu precisava natural. conversar com um adulto, eu não aguentava mais assistir Peppa Pig, eu precisava conversar com um adulto e voltei para o mercado de trabalho realmente, mas foi uma escolha minha. Eu realmente, eu posso falar isso e falo com orgulho realmente, eu abandonei a minha carreira e eu tinha uma carreira muito bem estruturada, eu abandonei a minha carreira e fui ser mãe, única e exclusivamente. Em um determinado momento dessa maternidade, que não é fácil, é linda, mas não é fácil, eu senti essa necessidade de voltar. E voltei, e voltei sem culpa nenhuma, voltei feliz da vida e estamos aí. E hoje eu vejo que eu me sinto uma mãe melhor, porque eu tive esse momento com os meus filhos. Então, hoje, eu não sei se estou errado, estou certa, mas enfim. Quando eles falam assim, mas você não vai ficar com a gente porque você tem que trabalhar... Não vou, eu vou trabalhar, vou sem culpa, e porque o momento que eu precisava, que eles ali, no momento mais, não digo mais importante, mas o crucial realmente, que é ali no comecinho da vida deles, que eles são totalmente dependentes da mãe, eu estava ali. E hoje que eles já têm uma certa autonomia, eu me dou esse direito como mulher, porque antes de ser mãe eu sou mulher, Sim. de realmente fazer alguma coisa por mim. E assim, ao longo da minha caminhada, eu percebo que muitas mulheres têm dificuldade nisso, né? Porque é uma mistura, né? É uma mistura, é uma cobrança cultural do que nós somos ensinadas a serem, principalmente a mulher, quando ela se torna mãe, quando ela se torna esposa, a servir, única e exclusivamente, como se ela não tivesse, como se ela se anulasse totalmente, né? E muitas vezes isso a gente vai acarretando, vai guardando dentro da gente, e a hora que você se dá conta. Então, assim, o livro tem bastante coisa sobre isso, né? Tem bastante. Eu quis reservar, porque assim, esse livro, a ideia juntar esse tempo de 20 anos de consultório, juntar a minha pesquisa que eu fiz de mestrado. Eu tive experiência de fazer uma formação na Itália, na área de terapia de família, juntar tudo isso para poder trazer a terapia e as ideias desse conceito para dentro de casa. Por isso que cada capítulo tem uma atividade que os pais podem fazer com os filhos, né? Porque hoje em dia está muito complexo, né? Tudo. E eu penso assim que para as mulheres ainda continua muito complexo. Então, quando você diz assim, você tem que trabalhar, tem algumas mulheres que têm que trabalhar. Então, elas não têm escolha. Não. Eu também abri mão de uma CLT, que eu fui grata por muito tempo de estar lá, porque eu queria ter mais tempo. Mas eu pude fazer isso, um planejamento, e pude fazer. Algumas pessoas não podem. Não tem, por várias situações. Não tem. Então, ela tem que ir, né? Porém, tem outras que querem. Então, não é que eu tenho, mas eu quero ir, eu quero trabalhar. Porque existe um processo que depois da maternidade, de um encontro da mulher com ela mesma, em que ela, além de ser mãe, que completou, eu também sou uma pessoa, então eu também quero me realizar, e é aquilo que eu queria fazer, eu quero continuar, ou eu quero mudar. Então, esse ser. Porém, tem outras que querem estar em casa, mas também tem uma cobrança de que a mulher tem que ser muito multi. Então, e como tem se fosse uma cobrança pouco. O tempo todo. A gente vive essa. Eu falo assim, a gente fala, né? Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Porque é uma coisa que a gente carrega para o resto da vida. Então, Sim. assim, tudo a gente acha que é por nós, por mais que a gente saiba que não é. Mas ali, o filho ficou doente, é culpa minha. O filho foi mal, é culpa minha, eu não dei atenção. Então, assim, tem uma culpa o tempo todo. E junto com essa culpa tem essa cobrança. Eu acho que até uma cobrança interna da mulher ali, mas tem uma cobrança da própria sociedade, né? Que a mulher, ela tem que... E é uma coisa assim, se ela escolhe ficar em casa e ser só mãe... Você é sua mãe?
Se ela escolhe trabalhar fora e cuidar, mas você não cuida do seu filho? Então, assim, é uma cobrança que é uma coisa, assim, que é absurda, que é triste e vai deixando a mulher cada vez mais ansiosa, vai deixando a mulher cada vez mais culpada. E daí a gente faz o quê? E daí como é que a gente lida com tudo isso? Calma que ela não vai responder. Espera um pouquinho que a gente vai fazer um intervalinho super rápido e na volta a gente vai voltar a continuar falando sobre esse assunto, que é um assunto que é importante para nós mulheres realmente. Daqui a pouco a gente volta. E nós vamos voltar com o mesmo assunto. Nasce uma mãe, nasce uma culpa? E aí? Então, eu não trabalho muito com a ideia de culpa, mas é assim que todo mundo chega no consultório, né? Com culpa? Com culpa, né? Porque quando uma criança chega para mim, está acontecendo alguma coisa. Ali no ambiente familiar, né? É. Porque, teoricamente, a criança nasce sem culpa nenhuma, sem problema nenhum. Na verdade, é o dia a dia que vai trazendo essas coisas para dentro de casa. E aí? E alguém, às vezes, pode ter falado para esses pais ou para essa mãe, ele não está bem na escola, está com algum comportamento, alguma questão, e ele precisa vir. E aí vem os pais e a mochilinha da culpa deles. Né? E você faz uma analogia disso no livro, né? Sim. Como é o título? Como é o título do capítulo? A ideia assim, é quando a mochila da criança está pesada e ela tem que devolver algumas coisas. Porque a criança ela começa a carregar ao longo do tempo o que a gente vai entregando para ela. Né? E então, tudo, se medos, neuras. Se eu tô uma mulher que eu não consegui me resolver profissionalmente, existencialmente, eu posso colocar esse peso para ele. Então, eu não trabalhei por causa de você. Mas será que foi por causa dele ou foi porque eu não consegui entender qual o caminho que eu ia fazer? Mas aí eu coloco, né? Ou um conflito do relacionamento do casal. E aí, depois que teve filho, tudo mudou e aí piorou. Aí ele pega. Porque criança gasta muito, então agora a gente está com problema financeiro. Aí ele pega. Então, eu falo assim, por devoção, por amor e por medo, a criança adoece. E às vezes o que ela está carregando não é. É a mãe que tem que resolver, é o casal que tem que se organizar, é a vida financeira. Ele só está absorvendo aquilo. E aí, como a carga é de coisa, imagina a gente vai fazer uma caminhada longa, com uma mochila muito pesada, a gente começa a sentir dor, não é físio? E vai adoecendo. E é difícil? É. E é difícil no sentido do pai e da mãe perceber isso, né? Sim. Mas a criança, ela vai somatizando aquilo. E ela, sem saber, ela vai pegando aquilo para ela. Então, ela assim, aí parece que a criança é problemática. Isso. E não é, a criança não tem essa culpa, não é a culpa, mas essa questão é dos pais e a criança acaba trazendo isso para ela. Então a gente fala assim que as crianças na família, né, seja uma mais ou na família maior, que a gente fala família nuclear, quem mora junto, extensa são os avós, os tios, elas são o elo mais frágil. Por quê? Psiquicamente, a estrutura dela, física, emocional, mental, ela ainda é mais frágil. Então, ela absorve mais. A gente não, a gente vai criando filtros, barreiras. Casca, né? Isso, cascas. Então, ela absorve aquilo. Então, muitas vezes vai acontecer de que a criança está com um sintoma, com uma questão que não é dela. Mas aí a gente não vai falar que é culpa. Por quê? Porque que mãe, que pai que quer adoecer um filho? De jeito nenhum, né? Então não é justo falar culpa. É verdade, realmente. Né? E foi uma das coisas que eu quis buscar, Dani, por isso que eu fui estudar família. Porque assim, tinha uma ideia de que a gente está trabalhando nessas crianças e a criança melhora. E aí os pais acabam tirando. Eu falei, mas se o pai ama tanto, se a mãe quer tanto, o filho é melhor, por que ele tira da terapia? Porque essa é a linguagem da culpa, de buscar quem é culpado do problema. Não existe isso num sistema. Existe todo mundo lidando com aquilo com que pode fazer. Uma mãe que está frustrada, ela se esforça para não ficar frustrada. Um pai que está com dificuldade financeira se esforça para poder organizar. Um casal que está brigando para ficar junto. Mas mesmo assim pode acontecer um problema. Então, na terapia de família, a gente vai trabalhando. E aí, no meu livro, eu trago exercícios que a gente pode fazer para refletir sobre isso. Né? Para tentar entender. Sim. Mas aí você falou para mim da terapia, mas aí entra numa questão assim,
a criança e a família vai precisar de terapia o tempo todo ou eles vão aprender ali na terapia como não precisar voltar para a terapia? Se precisar voltar, tudo bem, mas eles vão aprender ali na... Sim. A gente pensa assim que o desenvolvimento nosso não é uma linha, né? Ele é um espiral. Então, tem momentos que eu preciso de uma ajuda. A gente teve momentos que estava mais frágil, depois eu estou mais forte. E assim acontece com a criança. O que a gente já trabalha na terapia de família? A comunicação e as habilidades para lidar com os conflitos. Então, eu não posso falar, agora a gente está de alta eterna, né? Pode ir, nunca mais vai voltar. Não, pelo contrário, na minha dissertação eu tenho uma família que eu acompanho há mais de 15 anos. E eu já estive com eles pequenos, depois quando eu estou na adolescência, porque são demandas diferentes. Por exemplo, eu estou numa transição, que a gente coloca a família na fase de aquisição, que são os filhos pequenos, que é a que você está, e a família na fase da adolescência, que é a que eu estou. São processos totalmente diferentes, que os pais vivem, que as crianças também. Porque são situações diferentes, Demandas, né? Totalmente. Então, assim, o que a gente trabalha, principalmente, né, e que a gente pode trabalhar em casa já, né? Escutar realmente, porque a criança também tem condição de mostrar, e ela pouco vai ser pela fala, mas pelo comportamento, pelas entrelinhas, você vai compreendendo o que ele está absorvendo. Porque às vezes não é que ele quis pegar, ele pegou aquela situação para ele. E eu não quis passar, mas ele pegou. Então, a habilidade de limpar os caminhos, né, que eu falo, as ruas da comunicação, tirar culpa, tirar medo e comunicação mais verdadeira, que aí eu vou escutar coisas que eu nem gosto tanto, mas que são importantes para me refletir, eu também vou conseguir me colocar de uma outra maneira, são importantes. Tem um momento de família, porque a gente senta em casa, às vezes, para resolver um problema. Por que a gente não senta para conversar antes? Né? Então, eu fiz atividades em que você pode sentar e, numa brincadeira, você vai entendendo como é que o seu filho está absorvendo esse mundo. Nesses 20 anos de caminhada de psicologia, você percebe que hoje as pessoas estão escutando menos ou falando menos? Uhum. A comunicação... Por conta de tudo. Porque hoje você, muitas vezes a gente trabalha, eu falo isso por mim, acaba a minha jornada de trabalho, mas eu ainda levo o trabalho para casa. Porque o WhatsApp não deixa, né? Entendeu? Então, assim, você está ali o tempo do celular e antigamente não se tinha isso. Sim. Né? Antigamente se sentavam. Na minha casa a gente ainda faz isso, é uma coisa que não... A gente tinha perdido, mas eu trouxe de volta. Uhum. Eu até fiz mudanças na minha casa tirei física a sala física para poder. A mudança também é estrutural, para poder ter ali a questão da hoje se fala muito. Parece bobeira, mas a questão da tal da mesa posta, eu acho que realmente, claro, não precisa ser igual ali da internet, sim, mas a questão da mesa posta é você colocar realmente ali para você ter esse momento, né, sem celular na mesa, para ter esse momento de interação de família, para ter essa coisa de momento familiar realmente. Sim. Mas assim, na vida agitada, a loucura que a gente tem hoje em dia, de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, enfim, a gente acaba tendo essa questão. E o celular hoje é uma coisa que eu vejo que atrapalha muito, né? Tanto os pais que não conseguem ligar, quanto as crianças que estão cada vez ficando mais dependentes dessa questão. E é perceptível essa questão ao longo, assim, da sua caminhada, que estamos ouvindo menos e falando menos, percebendo menos realmente o que está acontecendo, porque muitas vezes está ali na nossa frente, no nosso nariz, mas você não consegue, você vê, mas não consegue perceber. Você enxerga, mas você não consegue entender aquilo. Eu penso que essa questão do ouvir e do dizer também tem muito da sensação de que a gente está muito incapaz de lidar com as dificuldades. Então, eu tenho que pedir ajuda, eu tenho que ficar vendo o que os outros estão postando para poder falar como eu tenho que ser uma mãe ou um pai melhor, ao invés de eu fazer um encontro comigo mesmo e com aquelas crianças, né? Porque quando a gente pensa na ideia do que eu estou te devolvendo, que não é dele, vai chegar uma hora que fica ali um pouquinho na mochila, que é da criança. Você tem mais de um filho, você sabe, são
pessoas diferentes. Completamente. E os pais precisam saber quem são. Que não é aquilo que eu planejei, que eu idealizei. Não, é um ser lindo e imperfeito como todos nós. Então, eu preciso de um olhar, de uma escuta, de uma conversa, para entender. Porque quando eu tiro tudo, vai ter coisa que eu preciso fazer. Né? E aí é um papel, porque, por exemplo, uma questão, a comunicação. A gente precisa ter hierarquia, porque ela protege. Sim. Então, não precisa ser autoritarismo que a gente tinha nas gerações anteriores, em que muitas pessoas foram traumatizadas com isso. Mas a gente precisa da hierarquia, porque a hierarquia é como se fosse o quê? O telhado da minha casa, eu protejo. Acho que quem é o telhado são os pais. Então, a questão isso do dá respeito, segurança, né? Eu respeito na comunicação, até onde que eu vou, como eu vou me colocar, até onde que vai também o direito dos meus pais, né? Então, isso é muito importante. E uma questão que você falava do acesso e da existência, esse livro, ele ia ser lançado depois, quando eu fiz a minha dissertação. Porém, eu viajei para fora, fui estudar, e aí na volta veio a pandemia. Né? E foi daquelas coisas que, como a sua frase colocou, tem coisas que a gente tem que esperar. E foi bom esperar, porque na pandemia eu já atendia famílias que moram fora do país e eu atendi muitas pessoas. E eu já atendia crianças. Até eu produzi um livro para psicólogos atenderem crianças, junto com os alunos da pós-graduação, dos professores, para a gente poder trabalhar muito isso. E aqui que a gente viu a importância de ter um sentido para a vida. Senão eu fico só vendo, fazendo, correndo. E aí, quando a gente parou um pouco, a gente pensou, mas por que eu existo? Para que eu existo? E as crianças também sentem tudo isso. As crianças também sentem isso. Então, a gente precisa ter um tempo para poder pensar nisso. De como lidar com tudo isso, como e você parar um pouco, dar um passinho para trás, para poder exato, porque é uma coisa que eu acho que todo mundo, né, em algum momento da vida, se você está trabalhando demais, se você correndo demais, Sim. Se você não está... O porquê disso tudo? E esse fazer acelerado faz com que também a criança se acelere e ela vai perdendo essa raiz do porquê que eu estou aqui. Então, quando você diz, eu sento na mesa, a gente posta a mesa, arruma, é uma pausa. E aí é uma conexão que acontece entre vocês 4 ali. E que a gente se deixar, eu vou me perder, porque eu vou comer rápido, olhando aqui. E aí aquele olho no olho vai ficando cada vez menor. E assim vai aumentando um vazio que a gente às vezes vai ver aquele adolescente que não tem raiz. Tem só um vazio. E quando fala assim, né? Onde é que cresceu que eu não percebi, né? E você estava falando uma questão de tudo isso, né? De o porquê. E me veio uma coisa na cabeça a hora que você estava falando, no sentido da culpa mesmo, mas no sentido assim de onde é que eu me perdi nesse meio do caminho aí, e daí vem a questão de você não estar só percebendo o seu filho, mas também não estar se percebendo, porque você vive naquela loucura do dia a dia, e daí você perde a sua, tanto a questão do crescimento do seu filho, mas falando como mulher realmente, você se perde nessa maternidade, porque você faz ali por eles, tudo, e a sua feminilidade, a sua questão mulher, perde nesse meio do caminho. Então, assim, depois que você, quando eu falei, né, nasce uma mãe, nasce uma culpa, mas assim, a mulher no período da maternidade, ela fica totalmente absorvida por aquele mundo. E porque não dá para ela fazer o que ela fazia antes de ser mãe e ela fazer a mesma coisa. No sentido, assim, de até pensando nessa questão prática. Ela não usa as mesmas roupas que ela usava antes de ser mãe. Sim. Porque, por exemplo, quando a criança está aprendendo a andar, você não consegue colocar um salto, porque você tem que ficar para cima e para baixo com ele. O que você vai colocar? Você vai colocar um tênis. Ou então aquela criança demanda tanto tempo de você arrumando, às vezes você acabou de arrumar, ela já está suja de novo. Sim. Enfim, acabou seu tempo, você não consegue e você se perde nesse meio do caminho. Então, assim, na minha caminhada, eu também tenho essa questão, essa queixa de mães
que se perdem depois da maternidade, e elas perdem a identidade, sim, elas não conseguem se encontrar mais, né? E nessa questão. Mas a gente já volta a falar sobre isso, a gente vai fazer um intervalinho super rápido, e na volta a gente continua sobre esse assunto de mães que se perdem, como se encontrar realmente, como voltar a ter essa autonomia mesmo, de se sentir mulher novamente. A gente já volta. E a gente vai continuar o nosso bate-papo sobre um assunto, a culpa da mulher e como é que a mulher se perde nesse momento da maternidade. Como se perde, não. Como ela se acha. Vamos falar novamente. Do processo, né, Dani? Vamos falar do processo dela se encontrar realmente, que não é fácil, mas e a gente vai falar sobre isso. Hoje a gente está aqui, ó, com o nosso parceiro Café do Ponto, lá do Via Vale Garden Shopping. Hoje a gente vai experimentar sul de Minas, uma delícia, é muito bom. O cheirinho que tá aqui tá muito gostoso. Delícia mesmo. Lili, e aí, o que a gente faz? Quando a mulher se perde. Eu falei pra você que na minha jornada aí de consultoria de imagem, da questão do spa, tem muito essa questão de, depois que eu me tornei mãe, eu já não me encontro mais, eu já não sei mais o que combina comigo. Não só, a gente não está falando só de estilo ou de roupa, enfim, mas de tudo. Eu não sei mais o que fazer, eu não tenho mais amigas, eu não saio mais, marido e mulher, se perde tudo isso, não tem como. É uma coisa que é uma transformação muito grande na vida, não só da mulher, mas do casal ali, da família em si. E como é que a gente vai resgatando tudo isso, como é que a gente vai se encontrando, não voltando, porque não adianta, a mulher ela passa pela maternidade e ela fica diferente. Sim. Ela não é que ela se transforma, mas ela se torna ali outra mulher, com outras necessidades, com outras funções e com outras demandas realmente. E como é que ela se encontra nisso? Assim, ó. Assim, Dani, navegando, batendo a cabeça, né? Dando cabeçada e ela vai... Eu trabalho muito na ideia de que não tem uma resposta única, não tem uma receita de bolo, né? Claro que não. Porque a gente vai pensar assim que as histórias vão acontecendo. Porém, quando você fala, eu me perdi, a minha roupa mudou, meu relacionamento amoroso mudou, o meu tempo mudou pra mim, né? Isso, por um lado, tem um processo interessante e saudável, que é uma transformação. Sim. Né? Então, é um processo de reencontro com outras facetas do ser mulher. Né? Eu estava dando aula para professores, porque a gente faz uma capacitação para esse livro também com professores, rede pública, municipal e na particular também. E aí uma mãe falava assim, foi interessante, Li, que depois tornei mãe, uma professora, ela falou, eu tive vontade de conversar com a minha mãe sobre algumas histórias. Por quê? Porque a gente vai fazer um resgate, né? Então a gente fala... Porque antes dela ser mãe, ela é filha. Isso. Então, por que balança? Porque vai lembrar a mãe que eu tive, a filha que eu fui, né? Então, é um reencontro com as origens. Por isso que na terapia de família a gente trabalha a criança, mas trabalha as outras duas gerações. Porque ela tem isso que você falou. Interessante esse tempo atrás, né? Internet, né? Eu li uma coisa assim: se o seu filho for igual a você na adolescência, você fica tranquila ou você fica preocupada? Pergunta difícil. E é uma coisa que... E daí, assim, aí entra a sua mãe, o seu pai. Então, assim, tudo que você tem ali de bagagem, de como você foi filha, de como seu pai e sua mãe foram, e como você vai ser dali pra frente, né? E, de novo, a gente não precisa ficar naquele lugar de que eles foram assim, então você é diferente, totalmente, num lugar de revolta. Mas pode ser num lugar de compreender, porque aí, quando eu passo a ser, eu lembro, eu sou uma pessoa que sou mãe agora, então eu tenho uma história, e aí eu posso ver quais são as histórias que eu vivi como filha, quanto filho, mas também quem são essas pessoas, e aí eu vou trazendo para o humano, porque um dos sofrimentos que a gente tem é a idealização do filho perfeito, da mãe ser antes de chegar, e aí tudo vai embora. A idealização, né? E a condenação do que aconteceu lá atrás também, né? Sim, porque
Eu falo assim, às vezes a gente se torna pai ou mãe, né? A gente está falando de mãe aqui no caso, mas a gente se torna mãe já ensinando a mãe que a gente teve. Eu não vou fazer isso. A minha mãe fazia isso, eu não vou fazer isso. Mas não entende o contexto, né? A gente assim, vem de outras gerações, mas assim, outras situações, tanto situações de mundo ali, mas situação financeira, de se a mãe trabalhava ou não trabalhava, e assim, você acaba tendo que compreender depois que você se torna mãe, que foi feito o que deu para ser feito, e tá tudo bem, e aí, não assim, precisa condenar, bem, né? Às vezes é difícil de digerir, então conversa, procura ajuda sobre isso. E também, assim, no sentido de entender essa história, em que eu posso fazer diferente, mas quando a gente fala na terapia, que a gente vai para um extremo oposto, daqui a um tempinho você vai falar assim, nossa, mas eu estou igualzinho. Eu estou fazendo a mesma coisa, eu estou falando igual. Por quê? Porque a nossa tendência enquanto ser humano, nessa fase de evolução que nós temos, é repetir. Então, a terapia de família ajuda a gente a compreender isso. Né? E aí eu vou ressignificar, colocar as coisas no lugar, na minha geração, na potência de mulher que eu sou, no momento em que eu vivo, né? E aí, assim, não é uma fórmula, mas é um pouco do que você traz no seu trabalho com as mulheres, com a moda. Não tem certo e errado. Para de achar que o padrão, que tal pessoa, que eu tenho que ser igual a tal pessoa, porque eu tenho que ser a profissional assim e a mãe assim. Encontra você com seu filho, veja o que te dá prazer, porque não é só o que a criança tem que, eu tenho que fazer tal e tal atividade porque é bom, mas você sente prazer, você não precisa de outro jeito. Eu gosto de criança pequena, não, eu gosto mais de maiorzinhos, eu gosto de adolescente, tudo bem, mas enquanto não chega na fase que você quer, ou você já foi, você tem que passar por aquela. Mas não ficar nesse padrão. Não tem roupa certa nem errada, não é isso, Dani? Não, com certeza. E é isso também. Não tem receita de bolo. Então, assim, e na maternidade, menos ainda, porque somos únicas no sentido de cada mãe é uma mãe, cada mulher é uma mulher e cada filho é um filho. Era isso que eu queria falar, lembrei, que você estava falando assim, que às vezes o mesmo filho são crianças, a mesma família, né, com irmãos, e são crianças completamente diferentes. E quantas vezes a gente fala assim, no sentido ruim, né, um deu certo e o outro não deu certo, vamos dizer assim, criado pelo mesmo pai, pela mesma mãe, a mesma educação, mas não é a mesma educação, não é, a gente acha, porque assim, eu tenho 2 filhos e são completamente diferentes, são do mesmo pai, da mesma mãe, vivem na mesma casa, dormem no mesmo quarto, mas são completamente diferentes, então a gente tem que muitas vezes respeitar essa individualidade, então muitas vezes que você fala com um, você não vai poder falar com o outro. A maneira que você manda um estudar, você não vai poder mandar o outro. Você vai ter que, muitas vezes, um vai estudar, o outro não. Você tem que sentar ali do lado, porque ele precisa disso. Então, assim, um, às vezes, muito mais sensível, que é o que acontece na minha casa, um completamente sensível e o outro que derruba as coisas no peito, ó, não dá e já se resolve. Então, não tem como, né? A gente e também, assim, o que a gente conversa muito, não tem, são diferentes, e eu também tenho total condição de me identificar com mais um jeito do que o outro, e não quer dizer que eu amo mais. E isso é outra culpa, né? Não amo menos, mas eu sei que se eu fizer assim, porque se eu quiser fazer igual, não vai funcionar com eles, mas também se eu quiser também ficar ali, naturalmente a gente vai se identificar com um jeitinho com o outro, mas não como, né? Não é preferência. Não é preferência, é a questão de se identificar mesmo, né? E de lidar mesmo. Às vezes é muito mais fácil você lidar com um do que lidar com o outro. Daí fala assim, você gosta mais dele do que de mim. E não é porque ali no dia a dia é mais fácil, então, né? Limpa a comunicação, tira essa questão desse excesso de preocupação de trauma, de culpa, e aí eu vou fazer encontros com a minha história, para mim, então agora eu sou mãe e eu quero viver dessa maneira, eu posso me inspirar, mas eu encontrar o meu caminho, isso que é importante. E essa é um processo de cada mulher, que pode ser ajudada por outras, em vez de competir, de comparar, porque o que não muda e que não deve ser deixado de lado é a responsabilidade que se tem na hora que você tem um ser que foi ganhado de presente. Então, por isso que é o meu foco de pesquisa agora, Dani, que vai ser do meu próximo livro, essa questão da existência, né?
nós somos responsáveis pela criação existencial de um outro ser, até que ele possa ter a dele. Não então, dá para delegar, né? Não dá para delegar. É função Agora, sua. como você faz, constrói a sua história. Mas ela é importante de você fazer, porque... E eu acho que você... E tem um tempo para isso. E você entender isso, né, também, né? Na questão de que a partir do momento que você se torna pai, você se torna mãe, é obrigação sua. E assim, a criança não escolheu tá ali. Foi você que escolheu se tornar pai ou se tornar mãe. Então, assim, até que ele tenha a autonomia, e daí muitas vezes vem, né, esses dias atrás eu até comentei com ela, que eu li um post de perguntando, né, o que você não falaria para o seu filho, mas que você ouviu enquanto você era filho. E muitas pessoas machucadas realmente, muitos relatos de pessoas se sentindo culpadas por terem nascido. E não, pai e mãe falando assim, eu tenho obrigação de cuidar de você e tal. Não, é obrigação sim, mas a criança não, em nenhum momento ela... Então, a partir do momento que você escolhe pai ser mãe, você tem que arcar com isso até Esse adulto que se sente culpado é porque ele absorveu uma relação que não deram conta de quando se tornaram pais. E daí não é dele, entrou dentro da mochilinha dele ali, né? Ele tem que então devolver para ele ficar livre. E aí, por isso que a gente vê tantos adultos que falam, Deus me livre, ser pai e mãe, não quero filhos, por causa que eu recebi. Mas devolve o que não é seu, agradece e segue, faz a sua história. Com ou sem filhos, não importa, mas que seja uma existência sua e não só uma repetição. É isso que a psicologia sistêmica vai trazer para nós através da terapia. Faça a sua história. Se inspire, não quer dizer que se repita. Você sofreu, o seu filho tem que sofrer. Sim. Se você apanhou, que o seu filho também tem que apanhar. Ou se você não teve ali o carinho de pai e mãe. E eu vejo muito isso na minha vida mesmo, de pais, que hoje são pais, realmente amam seus filhos incondicionalmente. Eu falo assim, que antigamente a gente tinha essa cultura, né, de que o pai era uma coisa, né? A questão do toque melhorou muito. Que o pai, a hora que o pai chegava, todo mundo tinha que abaixar a cabeça, muitas vezes tinha que beijar, né, a mão do pai, enfim. Então tinha essa autoridade do pai, e o pai era uma coisa como se fosse uma figura inalcançável ali. Não, a hora que seu pai chegar, você vai ver. E hoje não, mesmo as pessoas que tiveram pais assim, conseguiram separar, né? Não é porque eu tive um pai autoritário, que eu tive um pai que eu vou ser desse jeito também. Só que isso eu falo assim, que a criança, ela vai carregando o que ela ali, tá dentro, o que vai colocando dentro. Sim. Mas chega um momento da vida que você tem o poder de escolha. Você sabe o que é certo e o que é errado. Não é porque você sofreu que você tem que fazer sofrer. Então, assim, esse poder de escolha que a gente tem, a gente precisa tomar posse disso, porque senão vira um ciclo de sofrimento e de fazer o outro sofrer, de repetição. Então, assim, tá ali na nossa mão, só cabe a gente. Não quer dizer que a sua mãe não foi amorosa com você, que você não pode ser uma mãe amorosa. Então, assim, eu sei, não deve ser fácil isso. É difícil realmente você virar essa chave, mas assim, e daí é onde entra a psicóloga, onde entra a terapia, aonde entra tudo isso, mostrando que sim, que não precisa ser esse ciclo vicioso e que tem como a gente realmente buscar outros caminhos realmente, né? E assim, eu não quero deixar de passar uma mensagem que a sua fala me lembrou de uma questão do livro, porque eu penso que aqui a gente tem uma ação social também, né? Sim. De difundir conceitos, de fazer as pessoas refletirem através das mídias, né? Que eu coloco, entre ser amigo e ser pai ou mãe, seja pai e mãe. Porque é isso que precisa ser. Porque no medo, das vezes, de não ser autoritário, eu acabo sendo também muito permissiva. Porque eu quero ser amigo, porque eu tenho medo de perder o amor do meu filho. A gente continua amando mesmo quando a gente não concorda. Né? Então, isso é importante se criar. A criança não... porque se você fizer isso, papai não vai te amar. Não, você vai continuar amando o seu filho. E ele precisa saber disso. Mas ele não pode ter medo disso, né? De perder esse amor, né? Sim, mas amigos e amigas, eles terão na vida.
pai e mãe, não abra mão desse papel. Isso né? é muito Com importante, amor, né? Mas tem que ter a autoridade de proteção. Não, de saber que se acontece alguma coisa, ele tem para onde voltar, ele tem para quem contar e quem vai proteger, né? E assim, eu falo muito isso na minha vida ali, na minha família, e quem me assiste, quem realmente está ali comigo, sabe disso. Eu sou por você e é isso que a gente tem que levar em conta. A gente, na questão de pai e mãe, os filhos eles têm que saber que nós somos por eles e que a gente nunca vai deixar de ter esse amor, independente se eles fracassarem, se eles errarem, são os pais que estão ali para realmente dar esse suporte. A base, o suporte, né? É um limite, um não é só ser amigo e dizer coisas boas, que às vezes é mais fácil educar assim, porém não é o seu papel. E às vezes, muitas vezes eles se perdem nesse meio do caminho por conta disso. Gente, é isso. É isso não. É muito isso. E a gente tem aí, ó, assunto para muitos programas ainda. Mas, Lili, foi um prazer te receber realmente. Uma conversa gostosa, uma conversa que eu falo que é o meu pensamento realmente. Eu vou ler o livro, eu amei. E só que tenho a agradecer, só tenho a agradecer a sua presença, a sua disponibilidade e o seu trabalho realmente, que é o motivo de tudo isso realmente, é o seu trabalho, é essa sua dedicação e esse seu empenho de ajudar famílias e de mostrar que sim, tem caminho e que não está tudo perdido, que tem como a gente direcionar tudo isso, tem como a gente se reestruturar e se tornar famílias felizes, com filhos saudáveis e confiantes realmente, né? Muito obrigada, de verdade. Eu agradeço o convite, né? Agradeço a conversa. Quem quiser conhecer mais o meu trabalho, tem o meu Instagram e o meu Nós vamos site, deixar tudo aqui, já estar passando Lili, tudo aqui. Os dois. E também conhecer esse trabalho que eu faço para levar a terapia de família para a comunidade, como também no consultório, como nas aulas, né? Para a gente difundir essa ideia. Foi um prazer ter vocês. A gente se encontra por aí e a gente vai continuar com o nosso cafezinho aqui. Um beijo e até o próximo. Até mais.